Bom dia, nono ano! Após estudarmos como os Estados Unidos saíram do conflito, Primeira Guerra Mundial, como a sua produção industrial se fortaleceu durante e após o conflito, e analisarmos o American Way of Life, hoje iremos dar continuidade, mas falando de um acontecimento marcante no final da década de 20, que foi a crise de 1929. Então, embora a produção industrial fosse extremamente alta, os salários não acompanhavam o ritmo da produção. Aos poucos, a Europa foi se recuperando e passou a importar cada vez menos. Houve, assim, uma diminuição do consumo de produtos dos Estados Unidos. Além disso, houve o aumento da compra de ações na Bolsa de Valores de Nova York. Ao comprar ações das empresas, em vez de consumir, o público reduziu o consumo, dando origem a uma superprodução. Os primeiros a sentirem o efeito desse cenário foram os trabalhadores. O desemprego e a pobreza aumentaram. A concentração de renda nos Estados Unidos também não ajudava. Na década de 1920, pouco mais de 10% da população detinha quase 90% da renda nacional. Os trabalhadores, liderados por sindicalistas e anarquistas, na maioria imigrantes, realizavam manifestações e greves contra a crise e o desemprego. O Estado reagiu prontamente ao lado do capital, reprimindo violentamente as manifestações e prendendo líderes sindicais. À medida que o desemprego aumentava, tornava-se cada vez menor a capacidade de consumo. Entretanto, ainda assim, as indústrias continuavam produzindo. Paralelamente, a agricultura, cada vez mais mecanizada, crescia em ritmo acelerado. Porém, o aumento da produção agrícola resultava na diminuição do preço de venda dos produtos. Os celeiros ficavam abarrotados e os fazendeiros vendiam-nos a qualquer preço. Sem recursos para quitar as dívidas com as instituições financeiras, foram perdendo suas propriedades e começaram a se mudar para as cidades, juntando-se ao contingente de desempregados urbanos. Os presidentes, seguindo a cartilha do liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-passer, cuja tradução literal do francês é deixar fazer, deixar passar, não intervinham na economia, acreditando que o próprio mercado se organizaria para superar a crise que se apresentava. Enquanto isso, os bancos e as grandes empresas continuavam a emitir e a negociar ações na Bolsa de Valores, com valores irreais, provocando uma onda de especulação financeira. No dia 24 de outubro de 1929, um grande volume de ações não encontrou compradores, pois, dias antes, já circulavam rumores sobre a queda. De repente, ações que valiam até então dezenas de dólares não passavam de papéis sem valor. Seguiram-se dias tensos. Pessoas viram sua fortuna evaporar da noite para o dia, como mágica. Bancos e empresas faliram. Havia mais de 15 milhões de desempregados nas ruas. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York mergulhou o mundo capitalista em uma profunda depressão econômico-social. Para atenuar a situação extremamente crítica, os Estados Unidos retiraram os investimentos aplicados no exterior e suspenderam as importações, expandindo a crise econômica aos 4 cantos do mundo.
Na Alemanha, por exemplo, essa grave recessão econômica provocou o colapso da República de Weimar, instalada logo após a guerra. O descontentamento, o desemprego e a violenta inflação seriam habilmente trabalhados por uma figura política que ascenderia ao poder, culpando os franceses, os socialistas e os judeus pela crise alemã: Adolf Hitler. No Brasil, a crise foi responsável pelo fim da República Oligárquica, por meio da Revolução de 1930.